Paz, família no barco. No ar, mais um No Barco Podcast. E você sabe que depois do domingo, o melhor dia da semana... Que dia que é, Eltinho? Sem dúvida, segunda-feira. Segunda-feira, é dia do No Barco Podcast. Se você ainda não é inscrito no canal, antes de fazer qualquer coisa, faça isso, se inscreva. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Isso é extremamente importante. Você é a inteligência do YouTube nesse momento. O YouTube vai saber que isso aqui é relevante, que é importante que as pessoas cheguem até aqui a partir do seu comentário. Não é isso? E antes de você dar um pane no seu sistema, dar um ataque no seu coração, eu te convido a ser corajoso e sensível o suficiente para esperar pelo menos 10 minutos de conversa. Sente-se, pega um copo d'água. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se arrepender, conte-nos o motivo do seu arrependimento. Tá bom? Antes da gente engatar aqui na conversa, para quem não precisa parar, eu queria agradecer todas as pessoas que fazem esse podcast acontecer. E primeiramente você que está conosco toda segunda-feira, você que compartilha o nosso trabalho, você que interage aqui com a gente. E também a Jacob Solar, uma empresa que faz instalação de placa fotovoltaica. Então eu penso que todo mundo quer economizar dinheiro, ou para guardar mais ou para pagar a conta que está faltando. Então, uma maneira de você fazer isso é fazer esse investimento em instalação de placa fotovoltaica. A Jacob Solar garante que, ao instalar a placa fotovoltaica, você economiza de 50% a 90% na sua conta de energia. Ou seja, se você economizar o mínimo possível, você já vai economizar a metade. Então, assim... Sensacional. Não tem por que não fazer o investimento, tá? E outra coisa... extremamente importante, principalmente para você que é pai, que é mãe e luta para educar os seus filhos dentro das virtudes cristãs, que está caminhando para isso. Aí, de repente, coloca o seu filho na escola e o trabalho que você tem feito ao longo de uma vida começa a vir por água abaixo por conta do ambiente que é incontrolável lá. Então, a gente tem uma parceria aqui com o Centro de Fé e Lazer Dom Bosco. Centro de Fé e Lazer Dom Bosco é um espaço, hoje em Guarulhos, onde os pais têm opção de matricular os filhos para estudar com outras famílias católicas, tá? Se você ainda não conhecia, faça o seguinte, procure aí o Instagram, Centro de Fé e Lazer Dom Bosco, dê uma pesquisada lá, marque sua visita, vai lá conhecer, depois você vai e me conta, vem aqui e me conta, tá bom? O que foi que você achou, tá bom? Centro de Fé e Lazer Dom Bosco, tá aí a dica. Queria agradecer Maria Helena. Parece que ela não se vestiu hoje, né? Foi, Fazia tempo que a gente não se vestiu nem igual. foi combinado, hein? Não foi? Não. Pior que não. Tá, então queria receber aqui, formalmente já recebemos no off, mas Pastor Vitor Azevedo, que alegria, viu? Obrigado. Seja bem-vindo Muito a obrigado. sentar-se à mesa conosco. Obrigado mesmo. O carinho, o convite, o espaço. Obrigado. Finalmente deu certo, né? Finalmente. Tô feliz. Valeu a perseverança. Valeu. E antes de mais nada, eu queria te presentear com um presente. Ele é bem profético, assim, sabe? Bem interessante. Eu procurei vários. Posso abrir? Pode, fica à vontade. Interessante que abra mesmo. Eu procurei vários. Aí, de todos que eu vi lá, o que era mais possível era esse. E depois fez sentido. E Sério? eu vou te explicar por Então quê. vai. Vamos lá. Abre aí. Não sei se você conhece essa personalidade. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Santa Teresinha do Menino Jesus. Sim. Santa Teresinha do Menino Jesus, Vitor, ela é uma santa francesa que morreu aos 24 anos. Morreu muito jovem, assim, né? E por conta da teologia que ela desenvolveu, ela se tornou algo que é muito raro na igreja, principalmente para a mulher e a idade que ela tinha, que é doutora da igreja. Então, tem pouquíssimos doutores. Depois da pesquisa dele... 34, eu acho. 34. Nessa faixa aí. No longo 2.000 anos. 2.000 Nossa, anos. é pouquíssimo. São pouquíssimos. E assim, na minoria, acho que não sei se tem ela e mais outra mulher ou se tem mais. E ela se tornou aos 24 anos por conta da sua teologia, que é a teologia do amor. Então eu achei que foi muito providencial que fosse ela. Legal. Né? Pô, vou pesquisar. Pesquisa. Não conhecia. Vou pesquisar mesmo. Ela dizia, né, que todo mundo pode chegar à santidade, à perfeição da vida cristã, por aquilo que ela chama a pequena via. A gente falava um pouco de São José Maria Escrivá aqui no off, mas ela tornou a santidade possível a qualquer ser humano na face da terra, porque ela fala que tudo pode ser um meio de se tornar cristão. Inclusive, ela fala muito a respeito do desapego. Você tem uma ideia do que eu tô querendo dizer, né? Ela era carmelita, então ela é uma monja enclausurada.
E ela fazia um exercício para que não se apegasse a absolutamente nada, nem mesmo a um crucifixo que ela tinha. Então ela tinha uma regra para si mesma que de tempo em tempo ela tinha que pedir para alguém que trocasse o crucifixo de mão Sim. com ela para que ela não se apegasse nem mesmo ao crucifixo. E ela percebia o egoísmo dela porque, assim, depois de ter abandonado tudo, ela manteve ali dentro do Carmelo, como um hobby, pintura. E ela ficava chateada quando alguém mexia nos pincéis dela. E dava assim, ó a soberba que existe em mim. Que não é meu, né? Ela Que não é meu. Aham. Não é meu. Então, assim, ela vai percebendo na sutileza da vida que você pode ser apegado tanto a um patrimônio gigantesco, monetariamente falando, ou a Com um simples pincel. pincéis. É. Pô, lindo. Mas fica a dica aí, ó. Um livro dele é A História de uma Alma. Legal. É meio que o diário dela, né? Legal. E eu acho interessante você falando pequena via. E o catolicismo tem muito essas expressões de que quando você ouve, já te abre uma possibilidade na cabeça e na imaginação, que enfim, eu admiro muito, gosto muito. E vou pesquisar sobre ela. Você vai Já gostar. amei. Você vai Pequena gostar. via. E já guardei essa expressão. Você vai ver. A camiseta vai te lembrar. Sim. Então, antes de mais nada, eu queria pedir a você que fizesse as honras, se apresentasse pro pessoal aqui que tá nos assistindo aqui, o público do No Barco, e os curiosos que vieram ver a briga. Bom, primeiro, pô, um prazer. Meu nome é Vitor, tenho 30 anos. Eu tô dentro da igreja de maneira integral há pelo menos 12 anos, né? Então, antes desse período eu já vivia dentro da igreja, mas ainda ali trabalhava, fazia estágio em engenharia, enfim, tudo isso. Mas de 12 anos pra cá eu vivo dentro da igreja de maneira integral. Viajei bastante, conheci vários países, cidades. No Brasil, fui em todos os estados, Ó. anunciando o evangelho, enfim, fazendo missão, trabalhando com pessoas pobres. E eu tenho, para além disso, a minha esposa Luísa, o meu filho Pietro, de 2 anos de idade. E eu gosto de pensar que não há nada mais importante da minha vida do que saber que no fundo eu sou aquele, vocês também, a quem Jesus ama, que é o que mais demais. importa. Então, um pouco disso. E tá aqui hoje comigo minha irmã, minha irmã Jéssica, que, enfim, parte também essencial Tá se da minha vida. comportando ali. Tá ali quietinha, por enquanto. Mas é isso, pô, um prazer. E sou pastor da Por Amor, a Por Amor que fica em São Caetano do Sul, ela tem 7 anos. Então, assim, já não é mais, não é tão nova, mas também não é tão antiga, né? E ela tá em Perto da outro- de vocês, né? tá em- 2000. Brincadeira. E ela tá em outros lugares também ou só em São Caetano? Não, só em São Caetano. A gente tem pessoas de outros lugares que a gente... Só é uma palavra muito forte, né? É. Mas nós temos pessoas de outros lugares que a gente organiza para que elas façam comunidade ali. Então a gente promove encontros de pessoas. Pô, tem aquela família lá que nem agora mesmo. Pô, em Orlando. Um cara foi lá esse domingo e falou: pô, a gente tá mudando pra lá. Tem gente lá? Tem gente lá. Então a gente meio que faz essas pontes de contato Legal. pra galera se reunir, né? Nas casas mesmo. Então, assim, como um templo é só em São Caetano, mas tem gente aí, a internet acaba possibilitando isso. Sim, sim. Eu já acompanho o teu trabalho tem um tempo. Eu não lembro muito bem como foi que cheguei até ele, mas provavelmente rodando algumas pregações ali no YouTube. E o que chama muita atenção é a tua sensibilidade de ver a vida, né? E de reconhecer amor, né? Nas circunstâncias mais diversas, né? Então, um dos motivos que motivou, inclusive, a gente fazer o convite para que você estivesse aqui, e é o que a gente queria colocar principalmente aqui nessa mesa, para buscar, de alguma forma, resgatar a sensibilidade das relações, né? Então, a gente vê que, por conta da polarização que o país vive, a gente aprendeu a ser sinceramente idiota. Né? Então, eu tenho convicções, você tem as suas, e a gente não consegue sentar na mesa com convicções diferentes sem que um ofenda o outro ou tentar provar alguma coisa para o outro. Né? Então, a gente é católico, não deixamos de ser. O Vitor é protestante, não sei se posso definir assim, Sim, porque claro. eu tenho receio de definir as pessoas. Então, Não, pode. e talvez você causa estranheza esse tipo de conversa ainda mais pública, assim, né? E a nossa formação, como eu falava para ele aqui em off, é mais conservadora. Você também não sei qual o teu pensamento nesse sentido, mas ao meu ver parece ter um sentido mais progressista.
Se não for, pelo menos se assemelha a algumas coisas referente a estes. Só que, diante de tudo que vem acontecendo no país, né, principalmente no mundo cristão, o meu intuito aqui nessa conversa é que você contribua com a gente para resgatar a beleza da sensibilidade nas relações. Que ser sensível para sentar na mesa e tornar esse lugar um ambiente seguro para que você seja quem de fato você é, sem que eu precise te matar e nem morrer para que isso aconteça. E, sobretudo, tomando como respaldo para isso o Evangelho. Amém. Né? Então, de que forma o Evangelho nos respaldaria a sermos inimigos, se assim escolhemos chamarmos um ao outro? Mas mesmo que eu te reconheça como inimigo, nosso Senhor Jesus Cristo falou que eu deveria te amar. Exato. Eu prefiro não chamar de inimigo. Prefiro chamar de irmão, que pensa totalmente diferente de mim. Então, eu queria justamente puxar a pauta para esse sentido. Como que a gente consegue promover um ambiente na igreja, no Brasil e no mundo, na segurança da sensibilidade nas relações e menos, sinceramente, idiota? É bastante coisa. Eu acho que a primeira coisa que me vem no coração é que Jesus disse que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos na nossa prática de amor uns pelos outros. E se isso fica esquecido, a gente começa a etiquetar seguidor de Jesus com outros adjetivos senão a prática do amor. E aí, de repente, ser cristão é ser de direita, ou ser de esquerda, ou ser católico, ou ser evangélico. Né? Então, por exemplo, lá na Por Amor, uma das coisas que, quando a gente pode, a gente evita, é pensar que alguém que saiu da igreja católica e está lá na Por Amor se converteu. Interessante. Então, a gente, no que depende de nós, a gente não utiliza esse termo. E se a gente puder, tiver num lugar seguro com uma pessoa, a gente diz, não fala assim não. Não é por aí, né? Então, eu acho que, inclusive, usando a nossa irmã aqui, é uma pequena via para a gente fazer isso possível. Porque se a gente pensar que ser sensível no diálogo, no amor, com a diferença, é eu sair de São Caetano, vir aqui, sentar aqui na mesa de vocês e ter uma hora de bate-papo, tranquilo, voltar para casa, e isso é a única coisa que eu fiz, isso é muito pouco, é muito fácil. E ainda mais aqui que está sendo gravado, está sendo filmado. De alguma maneira eu tenho que manter uma boa imagem com você, com a câmera, Então fica muito falso. Então, acho que é nas pequenas vias do dia a dia que a gente vai percebendo se a gente leva a sério mesmo o que a gente acredita. E eu dei um exemplo simples aqui para vocês de como eu tento diminuir essa distância toda, no nosso caso, talvez, que criaram entre o catolicismo e o protestantismo. Então, acho que vai ficar na minha conversa o tempo inteiro, tá? Essa expressão pequena via, porque é linda. Que demais. Quais são as pequenas vias possíveis? E tentar entrar por todas elas. É o que eu penso. E o fato, como é que chegou pra você, por exemplo, o convite? Por exemplo, aquele podcast católico ali tá me convidando pra sentar à mesa com eles. Como é que chegou? Se representa pra você, poxa, eles estão querendo me afrontar, me questionar? Não, de jeito nenhum. Lá na Por Amor, eu brinco o seguinte. Tem muita gente que diz que a Por Amor é a igreja católica, a igreja evangélica mais católica do Brasil. E eu me sinto elogiado. Agora mesmo, vindo pra cá, a minha irmã, a gente fez um velório no domingo. Eu tava lá, eu falei no velório e tal. E aí vai ter a missa de 7º dia amanhã, né? E aí minha irmã falou, pô, mas ela era da Por Amor, vai ter missa de 7º dia? Aí minha outra irmã falou, é da Por Amor. Então, assim, isso pra mim soa elogioso, não me soa estranho, não me... Talvez alguns outros pastores se sentiriam temerosos, viriam cheio de armadura, ia ficar estudando apologética antes de vir. Eu não. Pelo contrário. Né? Então, eu me sinto feliz, privilegiado. Igual, né? A gente está na semana do falecimento do Papa Francisco. E quando eu recebi o convite, por exemplo, para falar lá, dar uma entrevista como pastor evangélico, cara, eu me senti agraciado por Deus, assim. Eu agradeci a Deus com lágrimas nos olhos de poder participar desse momento. E tá lá, meu rosto, minha voz, meu coração. E bonito que na hora que eu tava falando, eles ficavam passando imagens do Francisco, assim, com criança, visitando países, tocando as pessoas. E aí, depois que eu assisti, me emocionei outra vez.
Falei, pô, obrigado, Jesus, por ter me dado esse privilégio. Então eu recebi o convite como quem recebe o convite de um irmão, só que ainda um pouco mais de felicidade, inclusive. Porque, um cara crente me chamar protestante ali, beleza, tá no dia a dia. Pô, veio de um podcast católico, ótimo, melhor ainda, fico feliz. Como a gente falava aqui no bastidor, acho que essa distância toda tá sendo diminuída. E ora a Deus que continue. E esse fato aí, achei muito interessante, né? Você ser chamado pra uma TV aberta pra falar a respeito do Papa, né? Tinha alguma coisa que dava indício pra eles te pegarem como uma referência pra falar dele? Meio protestante. Sim. Eu acho que eu nunca... Acho não. Eu nunca escondi o meu amor, minha admiração pelo Papa Francisco. Já percebi várias vezes. Nunca escondi. Citações. Inclusive, foi a gota d'água, uma época, isso 2000... Caraca, eu acho que... Pô, entre 2019 e 2020, foi uma gota d'água, assim, pra uma galera do espaço protestante, de olhar pra mim e falar, cara, você não tá rolando mais, não. Você tá admirando o Papa Francisco, pô. Eu falei, não é que eu tô admirando. Admirar você fica vendo de longe. Eu tô tentando chegar o mais perto possível, né? Com as leituras, com os meus ouvidos, com a minha atenção. Então, eu dei, dou e continuarei dando muitos indícios de que acho que essa separação, essa ruptura, não é diferença. É uma briga, é violento, entendeu? É feio. É feio. A gente chama Jesus de Senhor. A gente chama Deus, o Criador, de nosso Pai. Orar o Pai Nosso e viver a essa maneira é contraditório. É hipócrita. Né? Então, se a gente pode puxar um Pai Nosso aqui e a gente orar o Pai Nosso junto, é muita hipocrisia eu receber você lá na minha casa como meu primo. Pois é. Que eu já ouvi isso, inclusive, também, na minha adolescência. Católico é primo. Então eu falava, pô, beleza, é primo. Eu não tinha capacidade de refletir, de criticar. Então, a missão da parte evangélica da família era converter os católicos. Tirar os santos das casas dos católicos. Sim. Então, me soava estranho. Hoje me soa absurdo. Né? Então, eu fiquei muito feliz. Especialmente feliz por estar aqui. Assim, eu acho interessante que irmãos de sangue, a gente consegue divergir em convicções, mas sem deixar de chamar de irmãos. É como se o vínculo sanguíneo fosse superior ao vínculo espiritual. Só que na teoria a gente sabe que o vínculo espiritual é superior ao sanguíneo. Só que na prática a gente não consegue expressar isso. Eu fico chateado às vezes que eu falo assim, mostro uma música pra alguém, ou trecho de uma pregação, de uma mensagem, a pessoa escuta. Daí, antes dela me falar se ela gostou, ela fala assim, é católico ou protestante? Mas o que isso tem a ver? Se te abençoou ou não te abençoou? É bom ou não é? E a pessoa, antes dela expressar a opinião dela, ela quer saber qual a origem, de onde saiu aquilo ali. Um pouco de Pedro, né? Na casa de Cornélio lá. Tipo, eu não concordo que o Espírito Santo possa vir sobre eles. E é ruim, né? Porque parece que a gente não dá conta do óbvio. Que é muito óbvio. O Espírito Santo é como um vento, ele sopra, ele pode falar na boca. Poxa, tem um texto bíblico jumento falando. Sim. E a gente Interessantíssimo isso. Então é possível a gente ter convicções, por exemplo, doutrinais ou dogmáticas totalmente opostas, antagônicas, e mesmo assim andarmos em comunhão? Eu creio que sim. Eu acho que a mesa do Evangelho de Jesus, ela não é uma mesa que não nos dê limites. Porque se cabe todo mundo, não cabe ninguém. Pô, se não tem... Se pode tudo, você fica sem critério. E aí você não consegue pertencer a uma comunidade se não tem critério. Se todo mundo faz parte, então não tem comunidade. Certo? Certo. Então, não tem sentido. Então, qual que é o critério do Evangelho de Jesus? Esse deveria ser o ponto. E se o critério do Evangelho de Jesus, se a gente concorda que é amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos, ou amar o próximo à semelhança do bom samaritano, a gente pode ir fazendo essa hermenêutica e
interpretação dos textos para a vida mais cotidiana, se é isso o critério, então por que é que a gente não pode pensar diferente em situações e circunstâncias e temas sem nos polarizarmos? E ainda mais nós que somos mensageiros da reconciliação. Não deveria ser nós, a igreja, inclusive, no meio da polarização, dizendo é possível. Então, eu acredito que não só seja possível, mas que para a igreja contemporânea do nosso tempo, em 2025 no Brasil, é uma missão. Né? Acho que é uma missão, a gente tem essa missão. De mostrar para a sociedade de que é possível. Uhum. É possível. Você não precisa pôr seu filho para fora, seu filho adolescente para fora, porque ele votou diferente de você, ou porque ele tem pensamentos diferentes de você. Então, eu acho que a gente deveria não só tratar isso como possibilidade, mas como missão. Sim. E eu vejo também que tem uma linha, uma linha de divisão entre convicções que não prejudicam o meu ser cristão Uhum, e de coisas que necessariamente precisam mudar na nossa vida. uhum, Obviamente, porque Deus nos chama a uma conversão. Então, eu tô andando de uma forma e preciso começar a andar de outra, né? Vá e não peques mais. uhum. Então, e interessante também a gente trazer à luz esse tipo de realidade. Porque tem coisas que eu quero que o outro mude que não necessariamente o fará ser mais cristão Isso, por isso. isso. Mas tem coisa que de fato precisa ser mudado. Sim. E isso eu acho que deveria ser muito mais colocado em pauta Uhum, na hora de tentar persuadir uhum, ou converter o outro do que coisas que ficam meio que à margem do que do que torna alguém de fato ou não filho de Deus, né? sim. São secundárias, né? E É. eu vejo também a liberdade de você poder conversar a respeito disso. Dessas coisas que precisam ser mudadas. Uhum, Que às vezes tá tão desse jeito, eu não posso falar, senão o cara vai. Então, ter essa possibilidade de conversar. uhum. Você tá no erro, eu vou te apresentar. Sim. E eu poder conversar tranquilamente. Você vai pôr Sim. seu ponto agora, porque a gente não pode fazer isso também, né? Mas sabe o que eu penso? Que para Jesus falar para aquela mulher, vai, não peques mais, ele tinha colocado o peito entre ela e as pedras. Hum. Ele não chegou falando. Ele primeiro protegeu ela, ele salvou ela da morte. Ele se demonstrou alguém digno de confiança. Entendeu? E acho que a galera hoje em dia quer ir pra internet apontar o dedo na tua cara, que nunca te viu, só sabe teu nome e o que você fez de errado, achando que esse vídeo aí pode te persuadir, pode te levar ao arrependimento. Pelo contrário, é outra pedra, é outro jeito de atirar, é outro jeito de matar, né? Então, por isso que eu acredito na comunhão da igreja. E por isso que você falando de comunhão, eu penso por esse lado também. No sentido que eu vou te falar alguma coisa pra você, olhando nos seus olhos e exatamente. você falando comigo. Exatamente. Não eu tacar um negócio pra que o mundo veja como eu posso repreender uma pessoa e como eu sou. É nessa hora que eu acho que a gente se parece bastante com o fariseu da parábola que Jesus utiliza, né? A oração do fariseu e do publicano. Sim. Pô, os dois foram orar. Orar é bom ou ruim? Bom. É ótimo. Bom. Os dois saíram de casa por um bom motivo. Mas não significa que eles saíram de casa com a mesma motivação. E eu acho que a grande sacada de Jesus ali não é sobre o que você faz de bom, Uhum. que parece bom aos olhos das outras pessoas. Porque dá pra ir orar e ir orar pecando. Pô, dá pra orar em pecado. Não é, velho. Entendeu? É isso que Jesus tá dizendo ali. Agora, Caim e Abel, os dois estavam no culto, né? exatamente. Né? E a gente tem vários outros exemplos, né? De pessoas na tradição bíblica que, pô, estão fazendo esteticamente o que parece correto. Aí tá o evangelho dizendo pra nós, só que não. E tem gente, inclusive, que a gente olha e fala, pô, isso daí é errado. E tá o evangelho falando, então, olha ali, olha por outro lado. Mentindo pra falar que não tá aqui o profeta, mas tá. Então tem umas nuances do texto bíblico que você vai vendo, vai percebendo. Essa graça de Deus conhecer o nosso coração. E aí que tá o negócio. Numa época como a nossa, onde se parecer virtuoso se tornou moeda, recurso, para eu parecer virtuoso nessa mesa, é lucrável para mim que você apareça pecador, do mal, inimigo. Então, isso é muito triste. É uma virtude que precisa do espetáculo
do pecado, chame como quiser, do outro. Porque é isso, né? Que entendi. jeito eu vou me provar virtuoso se eu não tiver você pra Fazer mostrar? comparativo, né? Exatamente. É isso. E colocar em evidência, né? Com Porque eu certeza. falo assim, quando pega uma passagem que eu gosto muito da Samaritana. Uhum. Porque Jesus poderia ter todo aquele diálogo com ela na frente dos discípulos. Aham, Pegar e falar assim, esse não é seu marido. aham, Imagina ali eles vendo, nossa, olha, aham, repreendendo, não, mas ele vai aham, fazer compra, aham. fica só ele, ele puxa o diálogo, né? Uhum. Ele pede alguma coisa antes de oferecer. Uhum. Então você vê ali que Deus tem um zelo por aquela mulher. Uhum. Tanto é que o efeito é o quê? Ela sai correndo pra falar de Jesus pro povo. Não foi falar assim, nossa, não esconder, ele revelou coisas da minha vida. Eu tenho que ficar. Não. O efeito é o contrário, né? É. Ele chama ela em secreto e ela que torna público. E a o encontro. eficácia de evangelização é notável, porque assim, eles todos saem preocupados somente com o que é passageiro, que é a comida que vai acabar, Aham. e voltam só com isso. Ela vai e volta com a cidade inteira. Aham. Não fez um curso, não Fez nada. não fez seminário, fez nada. Fez nada. Só Foi tocada experiência. pelo amor de Deus. É. Então, eu acho que é isso daí. Eu acho que a gente precisa da comunhão dos santos para existir a exortação, a mutualidade. E como é que você entende a comunhão dos santos? Cara, depende em que fase da vida, né? Que eu tô hoje, É. eu fui, inclusive, fiquei maravilhado quando fui estudar sobre o que significa a comunhão dos santos no credo apostólico. E hoje eu tô com vocês. Quando você falou que a gente provavelmente pensa muita coisa diferente, na minha cabeça veio bastante, mas talvez nem tanta. Porque há muito da minha vida hoje que... da minha fé, da minha teologia, vamos chamar assim, que eu brinco que 70% da minha biblioteca é católica. E eu falo isso do púlpito da Por Amor. Uhum. Do púlpito, isso não é uma coisa escondida, não é uma, nossa, super... Vitor contando um segredo. Não. Uhum. Então, eu penso na comunhão dos santos da igreja, da tradição da igreja, dos santos, da nuvem de testemunhas, tudo isso. Que demais. Interessante. É, Tem um clube do livro católico que é minha biblioteca católica. Ela vai ficar feliz de escutar isso. Sério? patrocina o Vitor aí, pessoal. Exatamente, pô. Às vezes eu preciso de mais referência. E eles fizeram um trabalho brilhante, assim, sabe? De apresentar as obras de uma maneira bonita, né? Legal. E é interessante você falando isso, porque assim, a gente falava aqui, né? O pastor Anderson Silva veio aqui, e quem conhece as duas personalidades, né? Reconhece o nível De distância. de distância e tal. Só que assim, ele falou a mesma coisa que você falou, isso que é interessante. Ele falou assim, eu vejo muito mais coisa em comum Exato. do que diferente entre Exato. nós. E a ponto a gente falou pra ele assim, você é mais católico que muito padre que eu conheço. Ah, sim. Você sabe que assim, eu fiquei pensando se eu ia falar isso ou não, mas eu vou falar. Tem um pastor que eu gosto muito, e um dia ele disse assim pra mim, Vitor, não existe cristão que não seja católico. Aí eu fiquei, opa, pastor, como assim? E ele disse, eu sou um cristão católico de tradição de resistência protestante. Entendi. Não existe fé cristã, cristão, crente, que não seja católico. Esse é papo, né? Que você Sim. precisa ter um pouquinho mais de possibilidade, de amplitude de pensamento para conseguir captar o que ele está dizendo, né? Sim. Não dá pra na hora que chegar lá a pesquisa do Globo lá, você é evangélico ou católico? Aí você, eu sou cristão católico de... Não, sei, não, pô, Até não se vai explicar caber aqui, Mas eu gosto disso. Eu prefiro me ver assim. Dentro de mim eu me vejo assim. É igual aquele meme lá, né? Pergunta pra senhora, você é evangélica sim? De qual igreja? Católica. Faz muito sentido, ela não tá errada. Exatamente. Agora, assim, o interessante é que, assim, sempre quando eu falar se a gente for sentar numa mesa pra ter essa nuance de diferenças, vai ser católico e protestante. Mas esse papo que a gente tá tendo aqui agora, por vezes eu teria muito mais dificuldade de tê-lo com católico. Então, dentro da mesma denominação. Então, a gente professa o mesmo credo, dizemos ter submissão à mesma hierarquia, mas a gente não consegue ter esse tipo de diálogo que a gente está tendo aqui com uma pessoa que faz parte de uma comunidade que está instalada no ABC paulista. E o grande lance é esse, sim. E o que eu acho interessante é o quê? Porque o Papa Francisco, quando ele
inicia o seu pontificado, ele já dá um norte para onde que ele vai caminhar. Né? Tipo assim, eu vou incomodar. Principalmente a ala mais conservadora da igreja. E, diante disso, o Papa Francisco tem dificuldade de relacionar-se dentro da igreja a qual ele é a autoridade máxima. E aí a gente vê diversas manifestações, assim, que é difícil até de falar aqui. E da mesma forma, acompanhando o teu trabalho, eu vejo que existe essa semelhança entre você e o Papa Francisco. Poxa, obrigado. Meu corte é esse. Eu vou cortar e vou deixar no loop lá em casa. No meio inconsistente. Será que foi isso que fez vocês se aproximarem? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Isso tá Olha, uma voz, cara. Porque assim, Deus, tá ligado? Que vocês não me avisaram que eu poderia escutar uma voz. agora. Obrigado. Ficou mais aveludada, né? Ficou. E do nada, né? Do Fica nada. do A nada. voz você do fala, além. pô, peraí. Chuva de graça. Obrigado. Eu acho que sim, essa coragem do Papa Francisco, né, de se colocar como um perturbador, eu me identifico um pouco. E eu me identifico nesse lugar de tipo, olha bem, ele perturba quem? E por quê? E enquanto ele perturba essas pessoas, que outra pessoa se aproxima de um jeito que não se aproximaria? E é isso, ele é a perturbação de uns, mas o maior abraço que uma outra multidão recebeu. E eu acho que a vida é feita dessas escolhas também. Em algum momento, todos nós estamos incomodando alguém para abraçar outro alguém. E ainda mais num mundo tão polarizado, num mundo tão explicitamente polarizado como o nosso. Então acho que é quase que inevitável você acolher sem incomodar. Pra todo lado. Pra todo lado. Quando eu era mais jovem, então, 7 anos atrás, por amor, tava pra começar. E aí eu fui pensar qual que era o meu sonho, né? Pô, como que eu posso sonhar pra essa comunidade? O que eu posso, como pastor dessa igreja, apontar de caminho, de horizonte possível, de imaginação pra esse povo e tal, né? E uma das coisas que eu coloquei é que eu gostaria que a Por Amor fosse uma igreja pra todo mundo. É bonito, né? Você imaginar, pô, uma igreja pra todo mundo e tal. Mas tem uma ilusão meio jovial demais aí. Uma coisa meio impossível de acontecer. Não dá pra ser pra todo mundo. Sou meio revolucionário, né? Mas não dá. É bonito, Sim. mas não dá. Não dá pra ser pra todo mundo. É. Porque não dá pra ser pra mulher samaritana e pro cara que não se arrependeu de estar com a pedra na mão. E Jesus já disse do lado de quem que ele vai ficar. Então, é quase como uma escolha o tempo inteiro de ter coragem de se identificar. E o Papa Francisco, quando escolhe esse nome, pelo amor de Deus, já me arrepio. Ousado. Tipo, pô, vou começar meu negócio aqui. O meu nome vai ser Francisco. Primeira vez que ele vai falar, uma igreja pobre para os pobres. Ele já disse. Você acha que todos os caras cheios, magnata, tem muito católico magnata. E que sabe, inclusive, que muito do seu dinheiro deveria ir para o mesmo lugar que foi o de Zaqueu. E no mundo evangélico também tem vários. Sim. Você acha que esses caras gostaram? Incomodou eles. Mas aí vocês podem me corrigir se estiver errado. A Igreja Católica cresceu de 2013 para cá. De 2023 para cá, né? Você pode me corrigir mesmo se eu estiver errado. Mas me parece que cresceu 1 ponto não sei o que %. Eu tinha um número exato que eu pesquisei faz pouco tempo, mas foi mais ou menos isso mesmo. Tipo, parece que tá com 1.350.000.000 de fiéis. Alguém consegue desvincular esse crescimento do Francisco dizendo, eu tô do lado de vocês? Não dá. Então, é uma questão de identificação nesse espaço, Eu acho que eu me identifico mais com a coragem que ele tem de falar todo do seu lado do que com o incômodo em si. Porque eu acho que o incômodo vem quando você se põe do lado de alguém que um outro alguém não gostou muito. Eu vejo que tem só um caminho pra você não incomodar. Que seria, ou que menos incomodaria, que seria o da mornidão. Eu não afeto nem esse lado, nem afeto o outro. Eu fico na mornidão e a gente sabe que o que o evangelho fala a respeito da mornidão, né? Exato. E outra coisa, eu falo assim, hoje, com a morte do Papa, muita gente já fica na especulação
de quem será o próximo, né? Fica toda aquela É a especulação. primeira vez que eu vivo isso, hein? Vocês já viveram, né? 2003? Já, mas não com tanta... Convicção católica, porque a nossa convicção católica, o Papa Francisco é o Papa da nossa conversão, digamos assim, né? Nós sempre fomos católicos, mas nos convertemos em Sabe o católico que precisa se converter? O batizado? Sim, Ah, sim. em 2014. Sim. Sempre fomos católicos, mas convertemos em a gente- 2014. Então, quando ele pisou aqui no Brasil, vocês nem estavam nem ligados. Não. Não. A gente era o que é a maior parte dos católicos, católico de IBGE. Aham. A verdade é Aham. essa, né? Então, assim, mas eu não lembro de uma especulação. Eu lembro que tinha, né? Porque a gente acompanha de algum modo. Mas de citar muitos nomes e o dele não apareceu. De jeito nenhum. Não. Não. É. Então, assim, a De jeito gente. nenhum. Nós acreditamos muito no Espírito Santo, na guia dessa Amém. eleição, sabe? Amém. Então, fica pra nós muito evidente, porque se era um homem que não era especulado, hoje eu vejo um monte de especulação e falo assim, meu, a mídia, principalmente, É, exatamente. é a um papo mídia, totalmente furado ali. Tá falando ali ao vento pra atrair ali pessoas que vão assistir aquilo. Porque, cara, é o Espírito Santo que guia. Então, porque, assim, hoje tem as preferências da polarização, né? É. Então, Aí Isso, isso vende, isso dá clickbait. dá. E a gente não pode se deixar ir por aí, né? Não, eu Eu fui vi dar uma... uma figurinha como se fosse um santinho do Arani. O voto Foi? certo. O voto Voto certo. Aí não dá, né? Aí não O dá. pessoal começa a fazer. Aí eu peguei e fui ver as análises, né? Mas eu confesso que vi uma nuance de idiotice, assim, muito grande. Mas vi também a importância de estar falando, porque é algo que certamente chama a atenção do mundo inteiro, né? Então, só que assim, as pessoas pegavam os mais prováveis ali, deve ter uns 7 ou 10, então os que estavam mais perto tinham cargos de maior confiança, e eles falam assim, pode ser qualquer um desses, mas tudo também pode ser diferente, ou seja, Exatamente. a sua análise não deu em nada, entendeu? Não deu em nada. No final das contas. Vai dar em de futebol, né? Só que assim, Vai dar nada. só que eu peguei e fui ver o filme Conclave, Uhum. né? Aí fui ver a análise dos conservadores e a análise também dos progressistas. Uhum. No resumo das contas, é tudo absolutamente a mesma coisa e todo mundo só olhando para a questão política da coisa. É. Então, os conservadores torcendo para que seja um cardeal Sará, né? Sará. Uhum. E os outros, qualquer um ali, menos esse. Mas talvez o filipino lá, que esqueci o nome dele agora. Então, porque fala que é o outro Francisco, o Francisco asiático, né? Uhum. Então fica essa discussão. Mas por conta de quê? É. Por conta da questão política. É. Aí eles pegam e dizem assim, eu vi isso de um cara que eu gosto muito, inclusive. Ele falou assim, tem que ser o cardeal Sará porque ele é o melhor pra igreja. Eu falei assim, mas que audácia é essa da pessoa falar... Ao mesmo tempo que ela diz que o Espírito Santo governa a igreja, conduz a igreja, ele tá dizendo o que é melhor pra igreja a partir de uma convicção da formação política dele. Porque, obviamente, que é uma formação política. Então, ele, a partir das convicções próprias, ele diz o que é melhor pra igreja. Ele não diz o que é melhor pra ele. Para que ele se mantenha confortável naquilo que ele pensa. É o que é melhor para a igreja. Uma igreja que existe já há 2000 anos, ele, sei lá, tem 30 anos e ele consegue dizer o que é melhor para a igreja a partir de uma formação. Eu falo assim, aí, então, eu não sei se eu concordo com esse tipo de coisa. Não dá para mim pegar e olhar para um negócio desse, vendo a história de Davi, onde os irmãos apresentam todos como os mais prováveis, e o profeta diz: só tem isso? Só tem isso aqui? Só. Não, peraí, tem uma coisa esquecida no quintal ali. Pô, chama ele lá e ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não estiver aqui. Eu falo assim, se a gente diz que confia que o Espírito Santo dirige e rege a igreja, e independente de quem seja que se assenta naquela cátedra, a gente respeite como o líder da igreja, ou então a gente faz o seguinte: eu sou de um partido político e não sou um católico necessariamente. Que é, na minha opinião, e aí eu digo de novo, se vocês acharem que eu tô alucinando, pode falar. Mas que eu acho que é a tentação maior da igreja hoje. Que não é outra senão mostrar pro meu grupo de que Deus está do nosso lado. E o meu grupo aqui não é a Exatamente. igreja. É o meu grupo partidário. É a minha opinião. E aí, outra vez o Papa nos ensina a graça do diálogo. Só que se eu venho aqui, gente, se eu sento aqui hoje e tudo que eu falo tem um ponto final, nada pode ganhar vírgula, Uhum. a gente não conversa. A gente não dialoga. Acabou, eu vim aqui pra tentar me provar em cima de vocês. E, infelizmente, os líderes, né? E aí você tá falando dos cardeais da Igreja Católica, mas vou fazer o recorte pra minha religião, Perfeito. protestantismo. Os pastores estão da mesma maneira. Tá todo mundo querendo provar de que eu sei qual é o melhor presidente pro Brasil em 2026. E aí que tá.
o nome de Jesus foi para um bueiro. Pois é. Foi para um bueiro. Antes de vir para cá, hoje passei numa consulta. E eu tava lá, e a moça falando comigo e disse: eu sinto que tem uma época, hoje em dia, a gente tá vivendo uma época que a galera tá com orgulho, né, de falar que é evangélico e tal. Aí eu fiz assim, levantei e falei: eu não. Eu tenho muito medo disso. Me assusta muito. E coloquei pra ela meu ponto. Que é, não outra coisa, senão a dúvida do porquê é que tem tanta gente assim virando evangélica. Agora todo mundo lê devocional. Agora todo mundo posta foto 6 da manhã lendo a Bíblia. Aí tem o beabá certinho, assim, sabe? Do que é ser um homem de sucesso. E dentro do homem de sucesso no Brasil 2025 tem uma página de devocional cristã. E aí tá todo mundo fazendo e a gente chama isso de conversão. Isso é muito difícil. Sim. E no fim, em 2026, esse sujeito vira não outra coisa senão manipulação de voto. E aí ninguém vê isso. E eu tô falando do mundo evangélico, a gente pode dar uma espelhada muito boa. Cristianismo, vai? Como um todo. Eu acho que isso é uma atenção muito grande que a gente precisa ter. E, como eu falei, é a minha primeira vez diante de um conclave. Hoje, sabendo um pouco mais o que significa, fui estudar, fui assistir o filme também, mas fui estudar mesmo para ouvir e ler como é que se divide esses espaços de poder dentro da igreja, o que foi o Concílio Vaticano II, fui ver tudo isso. Tô animadíssimo para ver o que vem por aí. Mas é muito estranho para mim quando um comentarista vai falar do próximo Papa e na mesma frase tá Donald Trump como uma pessoa possível de manipular o próximo Papa da igreja. Isso me é muito estranho. Só que ao mesmo tempo, o que me deixa com medo, e aí eu gosto muito da teologia católica, dessa confiança no Espírito Santo, nesse lugar. Porque me deixa com medo, que é estranho pra mim, mas eu não duvido. Entendeu o que eu tô dizendo? Sim. Isso me deixa um pouco assustado. Né? E não tô só falando do próximo Papa, não. Eu tô falando do cristianismo no mundo hoje. Né? Então, a quem que tá servindo o nosso cristianismo? Aos pobres, aos órfãos, aos necessitados? Ao que Deus gosta de vida, de bem? Ou tá servindo ao que você acabou de falar? A sua preferência política aí, o seu projeto de mundo político, ideológico. Lembro agora que teve desses analistas também, assim, bem considerados, que ele fez um ranking, né? Do primeiro ao 10º. Quem seria mais provável. E, obviamente, ali na linha de frente estavam todos progressistas. Eu nem sei se os cardeais se consideram assim, se denominam assim, enfim, mas... Ou se é a mídia que os considera. Mas o cara fez essa classificação. Aí, no final, ele resume: estamos lascados. Porque, em tese, teria pouca chance de um conservador assentar-se a cátedra. Daí eu peguei e comentei, falei assim: estamos lascados e o Espírito Santo de mãos atadas, porque ele não pode fazer nada, não é mesmo? Sabe o que eu acho interessante? Porque você não vê um papa dando a sua preferência pro próximo. Ele não... Francisco não pegou e falou assim: nossa, daqui a uns dias eu vou morrer, pensa em tal. Cara, não tem isso. Então você olha só. Nem pode ter isso, né? Não pode ter. Eu tô falando, então, você falou que assistiu o filme Conclave, então já te adianto que assim. não é 90% não é a realidade. Né? É extremamente especulativo, Sim. enfim. Que eu lembro que você falou do Concílio Vaticano II, o João 23, por exemplo, que é São João 23 hoje. Foi bem improvável, né? Ele é mais improvável que Francisco ainda, inclusive... Estratégico, né? Estratégico, porque assim, não tinha a pessoa indicada, ainda a pessoa indicada não estava devidamente preparada para falar assim: vamos colocar ele, porque ele absolutamente não faz nada e é totalmente manipulável. A gente ganha tempo, né? A gente ganha tempo. Coloca ele, alguém governa no lugar dele, até que a gente escolhe outra pessoa. Ele sentou na carta e falou assim: um concílio hoje, bateu a mão na mesa e falou... Foi. Inclusive, ele não combinou com ninguém, né? Bateu a mão na mesa. E assim, geralmente o concílio na igreja é sempre pra tentar combater uma heresia. Pra que heresia vai combater? Nenhuma. É só pra abrir a janela e o Espírito entrar. E aí ele falava que abrir as janelas, né? Ele falava... Foi ele que falou isso aí? Foi. A gente precisa abrir a janela pra entrar um vento novo. Aí inclusive, um monte de cardeal rasga as vestes ali e tal. E abandona a igreja mesmo. Eu não sei se é ele que fala que precisamos nos converter. Não, é a primeira fase. E causa um estado assim. Ele junta todos os cardeais
teoricamente todos convertidos, assim, a primeira coisa que eu preciso falar como Santo Padre é que precisamos nos converter. Vai virar loucura, velho. Pô, essa parte da história eu não li. Não, é cabuloso, sim. Não, mas o que eu ia falar de Francisco é porque depois que Bento XVI teve a renúncia, né? Por todos os motivos lá, porque ficavam especulando também que o Papa Francisco renunciaria. É. Tempo depois, daí já causou certa preocupação nas pessoas se isso vira, por exemplo, uma prática dos papas, né? De renunciar indivíduo e tal, tal, tal. Daí falavam a respeito da Jornada Mundial da Juventude, Uhum. que é algo que é importantíssimo, um evento muito bom, cheio de frutos assim. Se de fato o Papa estaria lá, daí ele falou: não se preocupe, eu sei que Pedro estará. Então olha isso, sabe? Ele A enxergando na convicção, né? sucessão ali, pode ser que eu não esteja, não importa. Eu sou Pedro. E se for o outro que tiver, ele é Pedro. Ele vai estar. Ele vai estar. Então, assim, olha só a grandiosidade na fala dele e na confiança também. Gente, isso é muito encantador na fé de vocês. E que eu aprendi. Hoje eu me considero parte, tá? Uhum. Essa passagem de um pro outro, como que dá continuidade. A tradição. Sim, sim. Eu não sei quem foi que falou, talvez tenha sido Aquino, Tomás de Aquino, não sei. Mas não foi Tomás de Aquino. Talvez foi Agostinho. Santo Ambrósio. É. Ou talvez não. A frase tá aí, que é a seguinte: que a tradição é a fé viva dos que se foram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Nossa, mano. Cara, isso pra mim foi uma janela, aonde veio um vento novo, Uhum. sabe? É a fé viva dos que se foram. E cuidado com o tradicionalismo, que é a fé morta. É a fé do fariseu que vai orar e fica lá no meio, lá batendo no peito e agradecendo a Deus por não ser como aquele outro, né? Ele ora de si pra si, né? É do meu projeto pro meu próprio projeto, né? Então, acho que é um ponto de atenção. Eu acho que é uma tentação pra todos nós. Sim. É aquilo, é aquele que tá de pé, Cuidado pra não cair. cuidado pra não cair, porque a gente tem as nossas preferências, a gente tem as nossas convicções e a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a minha opinião é minha opinião. E só, né? É, e só. Eu posso votar com ela É. numa democracia, né? Agora, Jesus, o vento do Espírito, o mover de Deus, a tradição da igreja é outra coisa, né? Não tá na minha alçada. Ninguém sabe de onde vem, nem pra onde vai. Né? E geralmente quem tenta adivinhar, Enlouquece. é. Tem um padre amigo nosso, Padre Bruno, ele diz o seguinte, né? A respeito do tradicionalismo, né? E do outro extremo também. Ele fala assim, né? Como você tem que imaginar uma árvore. E tem gente que quando a folha cai, pega ela e grampeia de novo. E tem gente que depende dela todinha pra falar que ela é outra coisa e não uma árvore. E tem gente que simplesmente poda pra que ela continue dando vida. Isso. Quando necessário podar. Ele Isso. fala... E eu acredito que o conservador saudável, ele é aquele que poda. Uhum, Sempre. uhum. Ele não chega ao extremo de querer grampear de novo as folhas que caíram e nem transformar a árvore em outra coisa. Ótimo, Esse é o ponto. ótimo. Eu gosto disso e acho que quando você fala conservador saudável, eu gosto de pensar que a gente precisa de conservadores, na minha expressão, moderados, saudáveis, e progressistas moderados, que não venderam a sua fé, a sua ideologia, para conversar como igreja, não como conservador e progressista. É impossível eu sentar aqui sem minhas convicções. É impossível. Não existe Vitor sem suas convicções. A gente não consegue se fragmentar assim. Mas sabe onde tá o problema? É pra você ter um termo político. Aí que lasca. Tipo assim, eu sou cristão, não resolve mais. Entendeu? Eu preciso ser de que linha? Aí complica tudo. Mas aí que eu gosto também do Papa Francisco. Por exemplo, ele criticou bastante o capitalismo selvagem, sim ou não? Mas ele nunca falou capitalismo. Nunca. Pode ver. Cara, eu fui atrás. Não é possível. E real. Todo mundo sabe que ele criticou o capitalismo selvagem. Mas ele não falou ele não usou essa palavra. Porque eu acho que tem uma sabedoria divina. Eu mesmo tento ser essa pessoa. Legal. Pra que eu vou entrar nessa? Se eu puder não entrar, se eu puder não
Nesse espaço não tem para quê. Eu não estou fazendo um debate numa faculdade, eu não estou fazendo um debate político, ideológico, eu não estou numa plenária pública da minha cidade, eu estou na igreja, eu estou entre irmãos. Não preciso. E infelizmente falou hoje progressista, conservador, fascista, né? Então, e pior é isso, né? Que você já nem mais consegue se explicar. E a gente já vem falando sobre isso. É o bem contra o mal. Não são mais duas ideias em debate, em diálogo. É o bem contra o mal. Sim. E se você me permite, eu queria perguntar um negócio. Assim, uma vez eu escutei um cara falando e achei muito interessante. Ele falou assim, nunca se explique. Porque quem te ama não precisa e quem te odeia não vai adiantar de nada. Então, por necessidade, eu também nunca me explico. Mas por caridade, eu ouço fazer isso. Porque tem gente que não é obrigada a saber. Né? Então, você precisa dizer... Conversava isso com um amigo meu esses dias, né? Ele falando, tem posturas que você, por ser... estar à frente de algum movimento, não convém fazer ainda que não seja pecado. Exato. Porque a pessoa que vê não consegue entender aquilo de forma imediata. E quando você falou assim, acolher incomoda. Eu queria entender da sua parte, por caridade, talvez a quem tá vendo não consegue compreender, o que é acolher pessoas que de bate-pronto você fala assim, não, isso aí tá totalmente contrário ao evangelho. Algum tipo de pecado público. Então, por exemplo, quando a gente fala de homossexuais, né? Então, o Papa Francisco, ele tomou a iniciativa de acolher. E a grande briga é que o pessoal achava que acolher era respaldar pecado, entendeu? Então, como é que a gente acolhe, por exemplo, algo nesse sentido, sem que fira os valores do evangelho e também e não deixar de acolher para expulsar as pessoas, entendeu? Ótimo. Eu penso que a questão do debate sobre a homossexualidade, ele é complexo. Ele é complexo, ele é antigo, e ele não... Eu não acho que o debate homossexualidade, é ou não é o caminho para a igreja hoje. Entendi. Não acho que é esse o caminho. Eu acho que se a gente quer construir uma comunidade acolhedora, a gente tem muita coisa para fazer antes. Porque essas pessoas homoafetivas, LGBT e tal, tudo isso, elas se matam por causa da igreja. Então tem muita coisa para fazer antes de querer debater se é ou se não é, se pode, se não pode. Então, é nesse sentido que outra vez eu olho pro Papa Francisco e falo, é gênio. Graça pura. Sopro do Espírito Santo, abriu a janela. Sim. Porque a gente tá querendo falar se é ou se não é, e nossos filhos estão se matando. Sim. Infelizmente, o Brasil é um dos países que pessoas LGBTs mais se matam no mundo. E é um país católico, evangélico, moralista, e que a gente eu tive essa experiência de receber ligação de adolescente porque o pai pôs pra fora de casa. Pôs pra fora de casa. E na cabeça desse pai, ele não tá fazendo outra coisa senão sendo fiel a Deus. Fez o sinal da cruz depois que expulsou o menino. Porque ele pensa o seguinte, vê se não é. Se eu for fiel a Deus, Deus pode mudar essa situação. E aí a gente de bate pronto quer arrancar o pai da existência. Mas calma aí. Quem levou ele pra esse lugar? Quem ensinou ele a fazer isso daí? Não foi do nada. Então a gente precisa assumir essa responsabilidade também. Né? Então eu penso o seguinte. O negócio é esse, né? Ter amor pelo menino que foi expulso e pelo pai que não soube acolher. Exato. Desafiador. Exato. Teve um rapaz que chegou na igreja um dia e ele falou assim pra mim, Vitor, depois que a gente veio aqui pra Por Amor, ele é marido, esposa e tinham 2 filhos. Certo. Depois que a gente veio aqui pra Por Amor, eu tô percebendo que meu filho fez assim pra mim, E eu entendi o que ele tava dizendo. O que ele tava dizendo, em outras palavras, ele tá tendo coragem de pôr pra fora a sexualidade dele. E aí ele disse pra mim, e eu queria saber o que você vai fazer com isso, como igreja. Isso, sei lá, uns 4 anos atrás. Nossa. Isso aí quem falou pra você? O pai. O pai. E o filho não tava. É engraçado que leva uma responsa pro líder espiritual, né? Não, mas calma lá, olha só. O pai falou isso pra mim. E ele falou, eu preciso saber o que essa igreja vai fazer com essas pessoas. Tá saindo, o que vocês vão fazer? Eu olhei pra ele e falei, olha, eu já entendi onde o senhor quer chegar.
E já quero te adiantar. Entre ficar com você ou com teu filho, a Por Amor vai ficar com teu filho. Pra mim isso é acolher. Acolher é escolher pelos mais vulneráveis. Naquele dia, naquele momento, naquela geografia, naquele instante, se acolhe o vulnerável. O acolhimento é esse primeiro momento. Instante 1. Certo. Coloca o peito entre a pedra e a mulher. Acolher. Deixar vivo. Deixar que aquela vida tenha a possibilidade de viver outra vez. Eu acho que passa por aí. Quando eu digo o acolhimento da igreja, eu acho que é isso. É pôr o peito entre as pedras e esse corpo, que se não tiver um peito ali vai morrer. E é isso também, assumir as diversas potências da morte. Morte não é só o caixão, né? Tem várias outras mortes. Eu vejo dentro disso, né? Só comentando, porque eu vejo o fato de você colocar o pecado, não deixar ele em pé de igualdade, né? Isso eu acho que é um grande erro. Porque, por exemplo, pega um casal de jovens ali, que pra nós tem a questão do zelo da castidade, né? Certo. E eles praticam ali o sexo e não pesa na consciência. E isso é público pra mais pessoas. E ele tá em forma de... Não tá no estado de graça com a igreja. Mas, pô, tá tudo bem. Você leva na boa, né? Geralmente, Leva na boa. a sociedade leva assim, porque Não. geralmente é assim. Agora, se tem a questão do homossexual, não, isso aí não pode nem pisar na igreja. Daí eu vejo que tem esse grande erro de você pegar e colocar ali os parâmetros pecados que são aceitáveis. Vamos Sim. dizer assim, não, mas aquele ali, aí já passou do limite, entendeu? Ou tornar uma coisa que é aceitável. Quando, na verdade... Então, mas vejo o vício em nós, porque eu não queria nem entrar na pauta Sim, da homossexualidade. eu tô falando. Mas não vi outro exemplo. Sim. Na hora que fui falar, entendeu? Como é que eu vou acolher? Aí eu vi o quê? O homossexual. Sim, Mas eu sei, é como do é que eu vou modo acolher a geral. pessoa que tem vida sexual, mesmo que seja hétero, Sim. fora... É a mesma coisa. Só que tem a visão Sim, tem. das Ele pessoas falando em mim, automático veio o quê? Veio, É. veio o homossexual. Mas assim, porque assim, pra cabeça de quem se diz mais conservador, quando eu acolho, significa que eu agora autorizo o pecado, chancelo. Entendeu? E aí eu acho que a gente precisa assumir, como cristianismo, que geralmente a gente se incomoda muito com pecados sexuais. É. Ah, isso a gente já falou bastante. Às vezes, um jovem que tá lutando contra o pecado, ele só dá o foco nesse e o resto ele vai caindo. Exatamente, cara. Pô, o cara é jovem, ele chega e fala, quero confessar o pecado. Você acha que é o quê? Na hora, automático. Você nunca vai pensar que o pecado que ele tá querendo confessar é que ele já tem 1 milhão na conta e tá querendo o segundo 1 milhão. Ou apego ao pincel. O apego ao pincel. Não é o apego ao pincel. Não é, a gente não pensa isso. Porque acho que a gente deslocou. Eu acho que o evangelho é como um óculos que a gente coloca pra ver a vida. E a gente aqui achar que dá pra ter um óculos sem nenhum tipo de sujeira é loucura. É loucura, porque ele sempre vai passar por uma interpretação. Sempre. E diante da realidade, nada fica limpinho. Pô, puro. O evangelho puro. Sem nenhum tipo de viés do Vitor, sem nenhum tipo de pecado do Vitor. É impossível. Mas eu penso que o óculos que a gente colocou como sociedade, como religião no nosso tempo, é um óculos que tá penso demais pros pecados sexuais. É. E isso daí, na minha leitura, quando você radicaliza isso promove morte. Você promove morte. De várias maneiras, né? Não só a morte do caixão lá, mas várias mortes. De sofrimento, de pessoas que são homoafetivas e não conseguem orar, cara. Não sabe orar. Não é que não sabe, é que não dá conta, sabe? E você não conseguir, como igreja de Jesus, acolher essas pessoas, se pôr ao lado dessas pessoas, eu acho que é um jeito contraditório de ser cristão, né? E eu nem cheguei lá no pecado, hein? Sim. Nem fui lá. A gente tá antes, Sim. né? E se a gente for olhar com mais atenção ainda para as hipocrisias que a igreja tem, é isso que ele acabou de dizer. Tem pecado que a gente sabe que tá e a gente passa pano. Porque, esteticamente falando, não prejudica tanto assim.
E aí eu acho que é a hora que o nosso pecado se torna muito mais estético do que questões éticas mesmo. Uhum. Que é o É evangelho. muito mais perigoso. Muito mais. Eu vejo que até na análise ali de você fazer um exame de consciência, a gente deixa uma das tábuas meio de lado, né? Deixa. Que é o que deveria pesar mais ali, pô, será que eu tô amando a Deus Isso. sobre todas as coisas? Porque eu acho que esse é um dos exercícios de você fazer uma análise, uma leitura da sua vida, acho que é o primeiro que tem que ser colocado. E é o que você falou, nem sempre é esse que a pessoa leva ali Sim. pra confissão, né? Sim. E essa impregnar no pecado sexual é reduzir muito a salvação, né? É tipo assim, Jesus, é possível me salvar? Só no transar, pô. É. Jesus perdeu muito tempo. Ele perdeu muito tempo. Faz o que quiser, só no transe. Exato. E aí você não encontra paralelo disso, por exemplo, numa prática de Jesus. Na vida de Jesus. Jesus está diante do jovem rico. Aí ele faz um questionamento, ele põe uma barreira ali. Ou melhor, um critério. Uhum. A esse critério a gente dá pouca importância. Pouquíssima importância. A gente pouco se importa com isso. Dentro da igreja evangélica, os dízimos dos jovens ricos fazem bem demais para a igreja. Eu não preciso deixar ele longe. Não preciso. Inclusive, se for um gay rico, eu consigo tratar também com uma diferença. Dá pra dar um assim. jeito, né? Dá pra dar um jeito. Não vem de mão dada. Então, é uma hipocrisia. Entendeu? É o que eu penso, tá? Agora, na Por Amor, se você for lá na Por Amor hoje, você vai encontrar uma diversidade de pessoas que eu tenho muito orgulho de ter uma comunidade como aquela. Inclusive, dentro da Por Amor, tem gente que olha e fala, não, ó, eu sou da Por Amor, eu olho essa pessoa que é a questão da sexualidade dela, eu acho que isso é pecado. Aí tem uma outra pessoa que olha e fala, pô, não acho que é pecado não, isso não é pecado. E tem uma outra pessoa que fala, pô, não quero saber se é pecado ou não, eu tenho que amar, acolher, respeitar e trazer pra minha casa como meu irmão, minha irmã. Então, é uma diversidade nesse sentido também, dentro da comunidade. Eu gosto demais disso. Demais. Eu acho que esse é um lugar seguro para o Espírito Santo também fazer o que ele pode fazer. Tamo aqui. Inclusive na minha própria vida, né? Eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu tô hoje. Nunca imaginei. Eu fui me dispondo. Me fazendo disponível, com muita humildade, com oração, com outras pessoas mais velhas me cercando, me acompanhando, eu devendo a eles satisfação, confessando minhas crises, meus pecados. E tô aqui hoje. Então, assim, pecado existe de fato, né? Pecado Diversas situações. Mas esses 3 posicionamentos que você colocou, não necessariamente é negar que o pecado existe, mas tornar o ambiente seguro para que a pessoa que quer qual seja o pecado dela, ele esteja lá e tenha a oportunidade de ser santificada por aquele ambiente, é isso? Exatamente. Aí que tem um ponto, né? Que eu deixo esse ponto aqui de rodapé. Dentro da Por Amor, tem gente que olha pra homoafetividade, por exemplo, e fala, não é pecado. Entendi. Tem gente que olha e fala, é pecado, mas é nós. Nunca tem que estar pra fora. É pecado como o meu. Sabe aquele negócio? Pô, tá, se é pecado eu também tenho. Vambora aqui. E tem uma terceira pessoa que fala assim, gente, não quero discutir isso aí, não. Não tô interessado. Eu quero saber como eu faço para aprender a amar. Então, dentro da Por Amor, temos essas pessoas. E se eu chegar aqui pra você falar, por amor, pensa isso, eu vou estar sendo desonesto com uma quantidade significativa de comunidades dentro da própria Por Amor. Inclusive, na Por Amor, a gente tem um grupo só com pessoas que são homoafetivas. E sabe o que elas fazem lá? Os mais velhos, que já estão nessa caminhada há mais tempo, falam com os mais jovens de como foi que eles voltaram a orar. Como foi pra eles voltar a ter coragem de chamar Deus de pai depois de ter vivido o que viveu com o pai em casa. Entendi. E, cara, você vai lá, você senta, eu vou. Diversas vezes eu vou lá, sento e fico vendo. Você chora. Você fica assim... Se eu não tô vendo aqui uma manifestação da graça de Deus, eu tô maluco. No meu Você tempo, imagina a pessoa ficar privada, né? Da oração. O quão triste é isso, né? Exato. Mas eu lembrei de um documentário. Um documentário que fala de Lourdes, né? Não sei se você já ouviu a história
que é uma aparição de Nossa Senhora e muitas pessoas conseguiram milagres lá, tanto que virou um lugar de peregrinação assim, enorme. Daí no documentário ele pega justamente o homossexual que faz as peregrinações pra ir, só que a pauta não é sobre a homossexualidade dele, é uma cura física que ele tá buscando. E tá assim, fica evidente. Daí eles colocam, eu achei interessante o fato de colocar, e acompanhando o trajeto todo O dele. pessoal vai dar o foco em outra coisa, né? É, que a pessoa vai mais com foco em outra coisa. E ele tá buscando ali uma cura física mesmo, sabe? Tá buscando. Daí eu falei, interessante eles colocarem no documentário, né? Aham, interessante. Que às vezes a pessoa. Como é o nome do... É Lourdes o nome do Lourdes. documentário. Legal. Porque eu no meu coração, como é que eu busco equalizar essa questão? É identificar que todo mundo tem BO pra resolver. E eu acho que nenhum pecado precisa ter privilégio. É aquela frase, né? Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Já foi isso, epa. Dá aquele start aí agora. Porque a gente olha assim, como é que entendendo que a homossexualidade é pecado, como que o homossexual deve agir? Da mesma forma que um que é inclinado a roubar, ou inclinado ao vício da bebedeira, ou inclinado à corrupção, todo mundo tem um BO. Pode colocar Deus em segundo plano. Exato. Eu acho que, inclusive, a homofobia é um B.O. A homofobia, tudo. E aí eu acho que tem uma coisa só, que a isso daí também falamos do púlpito da Por Amor, que é comportamento e condição. Eu acho, e eu não acho sozinho, né? Falei eu acho, mas achamos que existe o comportamento. O comportamento é pontual. Você altera, você muda, você refaz o caminho. E existe a condição. E a condição da sexualidade é outra coisa. Interessante. Então assim, para nós, homossexualidade ou sexualidade não é comportamento, é condição. E isso é levar em conta também toda a evolução do conhecimento a respeito do próprio humano e do que significa sexualidade para o humano. Né? Então, no período bíblico, a sexualidade estava muito conectada com procriação, fecundidade, né? Era inclusive uma forma de adoração a Deus. Sim. Né? Enfim, então acho que a própria concepção de sexualidade vai mudando com o avanço da percepção humana, que eu não acho, tá? Eu quero sublinhar isso, que a gente não tenha que encontrar no plano de Deus, na graça de Deus, orientações para nossa sexualidade. Então, por exemplo, a gente fala isso lá na Por Amor. O que é pecado pro hétero é pecado pro homo. Porque Deus tem orientações, não só para nossa vida sexual, mas para a ética do nossa maneira de interpretar a vida. Então é um pouco disso, assim. A gente tem tratado a sexualidade nesse lugar. Já ouviu falar da teologia do corpo? Já. Já. A Tish Warren, eu falei nos bastidores dela pra vocês vão amar ela. Eu tenho dúvida que vocês vão gostar do que vocês vão encontrar na Tish Warren. Ela é anglicana, é uma teóloga anglicana, escreveu a Liturgia do Ordinário e a Oração da Noite. 2 textos dela, assim, que pra mim são imprescindíveis. Quer dizer, a igreja evoluiu muito, desenvolveu muito pensamento a respeito da sexualidade humana a partir da teologia do corpo, né? São João Paulo II falava que é uma expressão clara da Trindade. Ele chega a dizer que o ato conjugal entre marido e mulher dentro do matrimônio tem um grau de dignidade tamanha que ele pode ser feito em cima do altar, onde se celebra a missa. Ele falou? Falou. Aí ele diz assim, ele fala assim, porque quando a gente olha pro movimento trinitário, conforme nos ensina Santo Agostinho, né, que ele diz que é o pai amando o filho e o filho sendo amado diante de toda a eternidade ali, e esse amor que flui entre os dois e é uma pessoa chamada Espírito Santo. Ele fala, humanamente falando, a melhor forma de expressar isso é quando um marido se une com sua esposa e ali tem a possibilidade de gerar uma nova vida. Fala, isso é a expressão da Trindade na Terra. Ele fala assim, por que não colocar a equiparação de dignidade como essa do altar, né? Onde se celebra o Santo Cristo. Então, a Eucaristia, inclusive. É a Eucaristia. Que é gerado ali, de fato. E quando a gente olha, então, por exemplo, hoje para a sexualidade humana, nesse tipo, como você falou, né? Uma condição, né? Que muitos que hoje vivem em condições diferentes não sabem por que vivem ela, mas vivem. E é uma realidade, não tem como negar. Inclusive, tem documentos que orientam a pastoral
pra acolherem as pessoas homossexuais. É. Que pouco se é aplicado, né? Porque eu acho que demanda também o empenho das Tem que pessoas debruçar, estudarem tem que muito, né? debruçar. Sobre isso, tá preparada. É por isso que eu acho, né, que não... A discussão pecado, ela tá lá Tem num que caminhar um lugar pouco mais, né? que a gente não dá conta hoje de fazer a igreja refletir isso. Uhum. A gente não sabe acolher. A gente tá preferindo pôr filho pra fora de casa. Uhum. Eu acho que é aquela história mesmo, voltando na Samaritana, né? Ir lá pedir água. É, a gente tem Pra causar um amigo, o Omar, ele veio aqui, inclusive, e assim, ele viu um tempo de comportamento homossexual durante muito tempo da vida. Ele deixou o comportamento, mas a condição existe nele. Uhum. E ele fala assim E aí ele abertamente. fala abertamente, Ele fala é abertamente. interessante. Ele fala, eu não preciso ser refém de uma condição a partir do meu comportamento. Então, e aí a gente pega e tem que expandir o horizonte da coisa. Então, muitas pessoas têm, sei lá, inclinação pro egoísmo, pra pensar só em mim. Você quer saber uma outra coisa que a evolução do pensamento trouxe pra nós novas perspectivas? O vício em álcool. Isso. Exato. O vício em álcool já foi visto como comportamento. Hoje não dá mais. Qualquer pessoa séria que leva o conhecimento a sério, conhecimento da psicologia, das ciências do humano e tudo isso, pô, é uma inclinação química também, né? Então, nesse sentido que eu penso assim, eu chegar aqui, todo mundo tem um cheiro natural, né? Eu chego aqui com o meu cheiro natural, meu, e aí você olha pra mim e fala assim, não, vai se lavar. Vai se lavar. E eu acho que tem muitos espaços que recebem esses nossos irmãos e irmãs desse jeito. E você percebe que ainda não se tratou pecado. Não tô falando de pecado. Tô entendendo. Não tô falando de pecado, não tô. Tô só falando que a gente não sabe mais. Ou não sabe mais, não. A gente não tá conseguindo dar conta de acolher essas pessoas para que elas possam respirar no nosso meio. Quanto mais debater o assunto, falar de sexualidade, falar de sexo, falar de orientação sexual, aí é a hora que o espaço secular começa a denunciar o espaço sagrado, a igreja, e que eu ouço e falo, pô, tem razão. Tem razão. Verdade. Não dá pra negar que é verdade, o que estão falando é verdade. A gente é essa máquina de moer mesmo essas pessoas. A gente moe essas pessoas, né? Então, acho que a gente precisa se arrepender disso. Sim. É o que eu vejo, né? Você tá falando aí, porque meio que fecha, a pessoa se fecha mesmo a Deus, porque ela fala assim, eu não sou lógico. digna, eu não sou digna, tal. Daí você tem dessa possibilidade de ela fazer com que ela enxergue que ela é assim, no sentido de que a mulher é hemorroísa, ela não pode chegar a Jesus. Ela não pode tocar nas pessoas, ela não pode estar no meio daquele povo, porque ela tá impura. Mas a manifestação acontece. E a ousadia vem dela, não vem de outra pessoa. vem de outra pessoa. ninguém do grupo. Ela. E é nessa hora que a gente vê também a genialidade daquele senhor ali, o Papa Francisco. Pô, o cara ordena, né? Você me corrige aí também se estiver errado, mas ordenou que, pô, você pode abençoar sim o casal que vai lá, o homossexual na igreja lá, sem a questão, né, do... Como que é? Não é um sacramento, vamos dizer. Sacramento Não é religioso, sacramento. né? Só que aí eu até escutei um outro padre falando assim, só que pra teologia católica, os ministros do casamento não é o padre. É. O padre é testemunho, os ministros Exatamente. são Os os noivos. dois. E aí o Papa tá meio que jogando uma coisa assim, e quando você vai ver o que é mesmo, ele fala, é genial, né? Então, eu gosto muito, muito de pensar que o projeto de Deus é a vida. É a vida. E manter a vida viva é contribuir com o projeto do reino de Deus. E penso que tem muita coisa dentro das nossas igrejas, paróquias, que diminuem a vida. Ou que não dão espaço sequer da vida aparecer como se é. E aí tem hipocrisia, né? Tem o tanto de gente que finge que é uma coisa e é outra. O tanto de gente que, para pertencer, não tem coragem de se expor. E você imagina, meu Deus, eu não faço ideia desse sofrimento, de verdade. A gente aqui não dá conta de... O que é isso, você se esconder para pertencer a vida inteira? Aí vem a psicologia mais recente dizer pra gente que não tem como se esconder tanto tempo assim. Vai vazar.
vai vazar pelos cantos. Uhum. Na noite vai aparecer. E chega uma hora que explode. E aí tem um monte de história que a gente pode olhar e falar, Pois olha é. aí. A consequência disso, né? É. Muito bom. E eu acho que não fazer meia-culpa nisso também é tirar o corpo, sabe? A gente não pode tirar esse corpo. Acho que a gente tem que se responsabilizar. Uhum. Tá na nossa Perfeito. casa. Tá na nossa casa. Quem viu não dá pra desver, né? Não dá. Isso Não mesmo. dá. A responsabilidade é nossa. É. Ó, eu quero finalizar porque, conta do horário, que eu não quero que você vá embora e fique com a mácula falando, nossa, me atrasei, foi por conta daquele compromisso. Ficar com essa lembrança, Fica né? com essa lembrança. Não. Sai daqui com a lembrança Tranquilo. boa. Mas eu... Ou o povo que tá esperando ele ficar bravo com a gente. É. Né? Esses católicos. Tinha que ser. Ô, Vitor, mas deixa eu te fazer só uma última pergunta e a gente finaliza. Você acha que ainda, ou por convicção própria, ou por estudo bíblico, teológico, você acha que a igreja ainda será uma só, sem diversidade de denominações? E tem um motivo principal pelo qual você é protestante e não católico? Essas duas perguntas para finalizar. E só acrescenta também, já que é só uma pergunta, se quando você, na sua infância, você teve contato com o Sou católico. batizado, cara. É? É. Ah, tá. Isso que era a minha dúvida. Porque assim, Mas alguém nunca que tem... tive. É porque eu falei, talvez a contato avó falar com porque mais ele gosta do consciência. Papa, né? Porque muita gente fica fechado, porque nunca teve nenhum contato. Mais interessante, então. Cara, assim, primeiro, por uma questão de consciência, eu quero dizer que eu acredito que só existe uma igreja. Boa. Beleza. Mas eu entendo sua pergunta. Mas só por questão de consciência e de irmandade mesmo. Pra mim só existe uma igreja. Uhum. Chamou Jesus de Senhor, especialmente não com a boca, mas com a prática da vida. É meu irmão, minha irmã, na prática do amor, Legal. primeiro. Agora, pensar que um dia não teremos mais denominações e que, poxa vida, a gente vai se tornar um só, né? Até o próprio catolicismo, né? Tem várias tradições, como é que chama? Dentro do catolicismo, né? Parece que lá no lado oriental do globo tem mais de sim, 23, como é que chama? Ah, ortodoxo, você fala? Que tem A igreja outra, ortodoxa? que o Papa é Sim, o sim. líder, mas que são Aham. várias linhas, que pode até escutam casar, ali, né? o Papa e tal. mas- Isso. Sim. Eu acho que não. Eu acho que a gente não dá conta mais de fazer esse caminho. Uhum. Eu acho que não. E aí a gente poderia fazer mais um outro podcast, Sim. começando com essa pergunta e ficar a hora aqui debatendo, abrir a Bíblia até. Vamos abrir Legal. a Bíblia aqui Bom, pra gente ler. perfeito. Fica a sugestão. Fica a sugestão, Então, eu acho que não. Cara, eu acho que eu sou protestante porque eu nasci protestante no sentido de... batizei na igreja católica. Com 2 anos, meus pais se converteram. E eu fiquei protestante. Uhum. E me apaixonei por Jesus. Fui encontrado por Jesus. Se meus pais tivessem ficado na igreja católica, me apaixonaria por Jesus. Seria encontrado por Jesus na igreja católica. Então, acho que eu gosto de pensar um pouco que a materialidade da nossa existência diz muito sobre onde a gente vai parar. Então, por isso. Entendi. E gosto muito de agradecer a Deus, porque no meio do meu protestantismo, eu abri os olhos, ou Deus abriu meus olhos, depende de quem vê, depende de quem conta, né? Pra perceber de que, legal, eu faço parte de algo que é muito maior do que os meus pais imaginam, do que meu avô imagina, do que minha bisavó imagina, do que a tradição protestante imagina, e não é possível que nós protestantes vamos acreditar mesmo que em 1500 anos de história o Espírito Santo ficou de mãos atadas, sem fazer nada. Aí um dia ele falou, Lutero, Calvino, vou começar com vocês. Não é possível que a gente vai ficar nessa arrogância. E pude fazer esse caminho de flutuar na tradição da igreja e de conseguir fazer isso com consciência pura. Uhum. Sou aconselhado pelos meus pastores a fazer isso. Então não sou só eu, não sou essa exclusividade. Tem um monte de outros pastores que fazem isso. Já preguei em seminários e conferências que depois de mim veio católicos, freira, pregar depois de mim. Então eu sou muito feliz por conseguir conviver com isso tudo numa paz serena. Serena. E até uma curiosidade, eu fiquei muito triste, né? Quando a Luísa estava grávida, eu pensei, poxa vida, eu queria muito batizar meu filho. Neném. Bebê. Porque eu gosto da teologia do batismo da criança. Tipo assim, eu prefiro
Mas é hora que, vez ou outra, a gente se diminui pra fazer A doutrina não deixa. caber. Exato. Mas faz parte É. também. Mas admiro muito, gosto muito, entre aspas, se eu Legal. posso dizer isso ou Sim. não, prefiro, sabe? Pessoalmente. Mas, né, tem toda uma comunidade, enfim. E aí, qual foi a sua pergunta mesmo? Eu falei se você tinha tido contato Sim. com católico quando criança. Eu e tal. tive muito baixo, inclusive uma última curiosidade. Eu passei uma semana no mosteiro lá em Vinhedo, sabe? Conhece? De quem que é? Não sei de Eu conheço. que ordem que é. É de São Bento. São bem assim. Eu fiquei uma semana lá, né? Uns anos atrás. E aí e aí tem um mosteiro e tem a paróquia. E aí eu falei, eu quero marcar um horário com o padre, né? Como que eu vou marcar um horário com o padre? Eu não fazia ideia. Aí cheguei lá, tal, perguntei, você é batizado? Sou. E sou mesmo. Não é mentira. Sou batizado. Tá bom, aqui, vai ali, marca o horário e tal. Marquei, tipo, amanhã, 11 da manhã. Falei, beleza. Aí cheguei lá, umas 10h50, tô esperando. Aí chegou a hora de eu entrar. Marcou tipo um confessionário, né? Aí entrei pra dentro da sala. Aí o padre, pois não, meu filho, pode falar. Eu falei, padre, queria confessar que eu sou um pastor evangélico. E eu tô aqui, tá? Eu comecei a contar minha história pra ele. Pô, a gente ficou 1h30 conversando. Olha só, Demais. dava pra ter colocado a câmera e já era um episódio de podcast ali. Eu amei aquele dia, cara. Que da hora. E ele era uruguaio, o padre. Olha só. Que rolezinho inusitado isso aí, seu. Caraca, eu tenho alguns. Nesse sentido, gosto muito. Legal. Então, mas eu fiz a pergunta justamente pra provocar o que você falou. Né? Porque assim, às vezes eu tô numa treta tremenda com um cara que não tem nada a ver com a treta de Lutero. E a vida o fez protestante. Ele nasceu num ambiente em que ocasionou dele ser, e ele é uma pessoa que vive honestamente Isso. o evangelho de Isso. acordo com de como foi lhe apresentado, e eu tô arrumando treta com o cara numa briga que não tem nada a ver. Tem uma moça católica também. Simone Weil. Conhece? Não. Não? Francesa também. Ela disse o seguinte: que Jesus falou que a árvore você conhece pelo fruto. E ela foi genial, porque ela disse: o problema é que a gente quer conhecer o fruto pela árvore. Então a gente olha pra árvore. É católico? É evangélico? É o quê? Qual a religião? Votou em quem? É hétero? É gay? É o quê? Olha a árvore. E aí quer ficar julgando o fruto pela árvore. Sensacional. Jesus adiantou e disse: não façam isso porque vocês vão errar. Vocês vão achar que aquela árvore é pequena demais, insignificante demais. Vocês vão achar que aquela árvore tá escondida demais, que ela não tem tamanho suficiente, que ela tá da cor errada. E aí vocês vão chamar de mal o bem. E pô, que é uma coisa mais feia que essa? Sim. Chamar o mal de bem e o bem de mal. O Bento XVI, que é aclamado por boa parte dos conservadores, pelo menos pelos moderados, quando ele vai escrever sobre ecumenismo, ele diz justamente isso, né? Ele chama de irmãos separados, né? Os irmãos separados hoje, eles não têm nada a ver com o que aconteceu no século XV, XVI. Isso daí é uma coisa que tem um outro teólogo, vocês vão gostar dele também. Ele é cristão protestante, Brian Zand. Já ouviram falar? Também não. Não? Ele diz o seguinte, que a ruptura, né, ali do protestantismo e tal, é como se tivesse um divórcio acontecido, e que, como no divórcio, tem separação de bens. E que o protestante pegou a Bíblia e levou a Bíblia com toda a força. Falou: a Bíblia é nossa, a Bíblia é nossa, a Bíblia é nossa. E aí os católicos disseram: beleza, a gente tem 1500 anos de história. E aí o Brian Zand vai dizer que seria muita burrice filhos crescerem e ficarem tentando pegar lado de papai e mamãe que brigaram lá atrás. Meu amigo, a Bíblia é tua, a tradição é tua, nós somos irmãos. Pra que ficar só com isso se você tem tudo isso? E pra que ficar só com isso se você tem tudo isso? Vamos nos unir. E aí, vai ter evangélico que eu olho e falo: esse cara não tá no caminho. Comigo aqui, eu não acho que ele tá no caminho, não. Não sou ninguém pra julgar, mas Tá bem as estranho. práticas dele, assim, ó, não dou conta. E vai ter católico que eu vou olhar e falar: opa! E não só dentro do protestantismo, do cristianismo, pra além disso.
Então, eu acho que identificar pessoas que fazem a irmandade da prática da justiça, do evangelho, é crucial, inclusive, para nossa saúde. Ah, mas isso que você falou assim, acho que pra nós já conversamos muito a respeito. É. De você estar no meio, sei lá, trabalho, no mundão aí, você encontrar mais um evangelho que seja mais fácil de dialogar com ele do que com outro que era católico, que não vai compreender nada do que você tá falando ou vivendo. Então, É isso. Muito obrigado, gente. Irmão, de fato, muito obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe pela disponibilidade, pelo coração, né? Sempre atento a ouvir, a coragem de falar, Aham. por mais que seja difícil compreender muitas vezes. Que Deus te conserve assim, viu? Amém. Crescendo em virtude, em graça, em sabedoria. E que possa levar tantas outras pessoas a conhecê-lo, Amém. viu? Amém. Nessa nuance de acolhimento, Amém. independente daquilo que cada um carrega como história. Amém. Muito bom. Amém. Muito obrigado. Eu senti no meu corpo o acolhimento de vocês. bom. Não me senti em nenhum momento desconfortável. Que bom. Pelo contrário, me senti muito bem. E desejo a vocês vida longa. E, em especial, ao podcast. Amém. Que essa mesa aqui receba muitas boas conversas e que daqui possa fluir para dentro da casa e dos ouvidos de muita gente uma celebração da vida. Uhum. Que as pessoas voltem a ter vontade de viver, que outras vivam melhor e vivam mais ainda, e que o Evangelho de Jesus possa continuar fazendo caminho nesse grande barco da existência que Amém. todos nós estamos. Perfeito. Tá bom? Queria agradecer de modo especial a Papa Francisco, né? Pela paternidade espiritual que ele distribui em nós durante todo esse período. E também frutos aí, ó, como esse de você enxergando com sinceridade sobre a figura dele. Então acho que isso é muito legal. De alguma forma patrocinou esse encontro, né? Patrocinou. Sim, sem dúvida. E sabe uma coisa que eu pensei agora? Que chamaram ele de herege, não chamaram? De comunista, de um monte de coisa, não foi? Mas ninguém pode chamar ele de covarde. Nossa, velho. E vocês também estão no segmento do Papa Francisco, de ter me chamado aqui, outros pastores aqui, enfim, né? Que eu acho que essa é uma coisa boa, pra gente terminar assim. E vamos chamar a gente de muita coisa, cara. Mas covarde não, né? Porque acho que vale a pena se arriscar na busca do aprendizado, do amor. Não acabar quem podia acabar melhor. Perfeito. Mas tem uma tradição aqui, cara. Todo mundo que senta nessa mesa precisa não indicar alguém, mas convidar uma pessoa. E, olhando pra câmera, a gente faz um convite mesmo, porque se a pessoa não vier, você se resolve com ela. Entre você e ela não tem nada a ver com isso. Tá. Você convida, se ela aceitar seu convite, ela vem e a gente só tem a responsabilidade de acolher. Ninguém pode falar assim pra gente, "Ih, não aceitaram seu convite, não aceitaram o do convidado." Tá, deixa eu pensar então, quem que eu vou chamar? Já queima roupa assim mesmo. Queima roupa, É né? o que vinha primeiro, hein? Você viu, o que vier primeiro? Tá bom. Então, querido Enéas, você está convidado a sentar nesse barco aqui. E eu tenho certeza que a conversa vai ser maravilhosa. Então, ele não tem chance de não aceitar, não. Se vocês quiserem que ele venha, ele vem mesmo. Não, é você e ele, não tem Então nada a ver pode com isso. vir. Tá? Então eu vou te trazer. Eu vou sentar diante da minha irmã e vou ouvir esse papo. Vai ser maravilhoso. Boa. Perfeito. E diante disso, só podemos dizer uma coisa: permaneça no barco, porque fora do barco. Não há salvação. Glória a Deus. Amém. Boa. Amém, gente. Muito obrigado. Você é louco demais.